7h12 e agora mudamos de assunto. Presta atenção aqui comigo nesse dado. Um estudo revela que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de jovens e crianças, com aproximadamente 500 mil vítimas por ano. Todos nós sabemos que uma das maneiras de combater a violência contra crianças e adolescentes é conversando, é preparando essas crianças para a ação desses bandidos, para a ação desses predadores sexuais. E agora eu chamo a atenção dos pais e mães de crianças e adolescentes para a importância dessa conversa, a importância dessa educação sexual, esse diálogo com o seu filho ou sua filha. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a psicopedagoga Rosa Cecília Bispo Viana, ela que já está aqui no estúdio do Balanço Geral para conversar com a gente. Seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Tamires, tudo bem? Tudo jóia. É muito importante falar sobre esse assunto. A psicopedagogia, especificamente, ela precisa estar abordando esse tema, porque ela compreende que essa parte da educação sexual também faz parte da integração do desenvolvimento da criança, como também compreende as dificuldades que esse tema pode gerar no processo evolutivo da criança. E aí muitas dúvidas que surgem, né? Eu sou mãe e sei bem que essas dúvidas surgem. É a seguinte: com qual idade eu devo começar essa conversa com meu filho, com a minha filha, já que a educação sexual ela deve começar já na infância, né? O pai e a mãe não podem esperar para conversar sobre educação sexual quando o seu filho ou filha já está na adolescência. Tem que se começar cedo. Qual a idade ideal para começar esse diálogo? Com certeza. A idade é quando a criança começa a apresentar curiosidade. O pai precisa entender que a questão da educação sexual ela deve ser amplamente falada de acordo com a idade, com o entendimento, com a ótica infantil, né? Não com a ótica adulta, a partir do momento que a criança apresenta a curiosidade, sem necessariamente restringir essa criança, sem oprimir aquela curiosidade natural da criança. E mais do que isso, os pais precisam também darem exemplo. Eles precisam mostrar às crianças, por exemplo, os cuidados que devem ter com o corpo, a privacidade, a questão de privacidade. E essa questão da privacidade é simplesmente conversar mesmo de forma didática. Olha, filho, olha, filha, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, só o papai e a mamãe para fazer o banho, para dar alguma orientação, alguma limpeza, alguma higiene, mas tem que preparar dessa maneira didática mesmo, orientando. Né? A linguagem é didática, uma ótica infantil, de maneira lúdica, infantil, que a criança possa compreender. Não na ótica que o adulto compreende a questão sexual. E essa educação sexual, essa conversa, essa didática, ela previne abuso sexual de que maneira? A criança já se encontrando preparada para a situação. Previne muito, é muito importante. A gente não deve deletar para a criança simplesmente a responsabilidade de se defender do abuso sexual, mesmo ela compreendendo a questão da sexualidade. Claro que deve ter todo um amparo, né, dos adultos, mas previne muito, porque a partir do momento que a criança compreende o seu corpo e o corpo do outro, ele sabe se defender melhor dessa situação. Ele sabe que o corpo dele é inviolável e que o outro não pode ter uma atitude de abusador, deixando de ser vítima vulnerável a investidas de abusadores. Então, tem que preparar a criança e o adolescente para investidas, e dados mostram que esses abusadores, esses predadores sexuais, geralmente são pessoas próximas. Geralmente são tios, são primos, são vizinhos, são pessoas que têm fácil acesso à casa da criança. Então, por isso que essa conversa é importante. É muito importante, porque muitas vezes a criança mostra, ela vai mostrar que está acontecendo algo errado com a criança, mas às vezes o adulto, o cuidador daquela criança, não está aberto, não tem aquela sensibilidade de perceber aquilo, porque ela é muito difícil para a criança falar, principalmente se for uma criança pequena. Então ela vai mostrar, mas muitas vezes os cuidadores dela, os pais ou quem cuida da criança, não está aberto para perceber. Quais são os principais sinais? Olha, são vários sinais. A gente pode citar exemplos de alguns, por exemplo, com crianças pequenas e crianças maiores, adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Com crianças pequenas? No caso de crianças pequenas, eles podem usar em termos sexualizados a mais do que a idade deles. Eles podem fazer desenhos sexualizados, eles vão ter perturbação no sono, eles vão sentir medo quando chega perto de determinada pessoa, um medo instantâneo que antes não apresentava, começa a apresentar essa situação de medo. Então, são vários sinais. Quando chega na idade da adolescência, tem sinais
bem mais pontuais, bem mais agravantes. Ele começa a ter atitudes de agredir o próprio corpo, até chegando a um suicídio. Também tem perturbações no sono, fracasso escolar, comportamentos que se desenvolvem para o lado negativo. E às vezes tornam-se até abusadores de outras crianças menores. Porque se tem uma erotização infantil, se tem um estímulo inapropriado para aquela idade, então geralmente essa criança ou esse adolescente vítima vai reproduzir o comportamento do abusador. Então pode querer abusar uma outra criança, porque geralmente a criança inspira os seus comportamentos nos comportamentos dos adultos. Exatamente, Tamires. E há uma situação também que a gente deve ter muita preocupação quando se trata de crianças deficientes. Crianças com dificuldades, inclusive, de aprendizagens por conta de deficiências. Essas crianças, elas são muito mais vulneráveis do que as outras crianças. Porque elas têm dificuldade, muitas vezes, de comunicação, de demonstrar, né, através da comunicação, nem propriamente só oral, mas a própria comunicação não verbal, mas a própria comunicação de alguns dados que precisam serem observados no corpinho dela, no desenvolvimento dela, no comportamento dela. Então, elas são bem mais vulneráveis. E como uma gama de profissionais que precisam trabalhar com esse tema, entrando pela pedagogia, que é a própria professora, entrando também as salas de recursos, ela pode ser muito importante, né, no desenvolvimento dessas crianças com deficiência, porque elas têm muito mais comprometimentos de compreender a situação e muito mais comprometimentos para demonstrar o que está acontecendo com ela. É necessário também ficar atento em relação aos conteúdos acessados pelas redes sociais, ou em sites, ou desenhos de péssimo gosto que inspiram a imaginação da criança. É preciso evitar tudo isso? Com certeza. Os pais precisam ter muito cuidado em delimitar o que as crianças assistem nas redes sociais. Quando há uma gama de situações na rede social que os pais não têm esse controle, que a criança tem acesso a tudo, TikTok, por exemplo, YouTube, que os pais não têm acesso ao que as crianças estão fazendo, é como se os pais abrissem uma porta global, como se as crianças tivessem acesso ao mundo. E aí pode isso prejudicar bastante no desenvolvimento sadio da educação sexual dessa criança, porque liberdade ela deve rimar com maturidade. Os pais precisam ter coragem, sim, de assumir os seus papéis de pais e observar o que esses filhos estão assistindo e ver se aquilo é adequado para a idade daquela criança. Alguns pais discutem sobre a necessidade de uma disciplina nas escolas voltadas para a educação sexual. Estamos vivendo em um momento em que a escola, junto com os pais, a escola deveria ter essa iniciativa de elaborar um projeto nesse sentido? Com certeza, mas em parceria com a família. Sim. Porque a criança, ela não é um ser fragmentado. Ela não é um ser que tem uma educação em casa e deve ter outra educação na escola. Ela é um ser complexo que precisa ter uma integração da escola com a família. A escola precisa saber que antes dela colocar um projeto de educação sexual para a criança já houve uma educação dentro da casa, uma educação familiar da casa da criança. Então, há uma necessidade muito grande de parceria, família e escola, para que a criança possa desenvolver na sua educação de forma integral. Então, falta mais política pública nesse sentido, né? Principalmente nas escolas públicas, também nas escolas particulares, e toda a comunidade estudantil precisaria se desenvolver aí um projeto nesse sentido da educação sexual ser inclusa como disciplina. Pronto, porque o PNC, o Programa Nacional de Controle da Educação, ele não obriga a escola até o 5º ano falar sobre esse assunto. E a gente está justamente discutindo que quando a criança apresenta curiosidade, muitas vezes com 3 anos, até menos, já deve-se trabalhar esse assunto da educação sexual infantil. Muitos pais também, eles têm medo que isso crie uma precocidade na questão da sexualidade da criança, mas não é esse o objetivo, isso não vai acontecer. Pesquisas mostram que quando as crianças estão mais instruídas, elas são menos vulneráveis. Verdade. E se esse pai ou essa mãe ficar inibido ou inibida em falar sobre o assunto, em retirar aquela curiosidade da criança, em esclarecer para a criança, se o pai ou mãe ficar inibido, essa criança ou esse adolescente pode buscar essa informação em outro ambiente. De forma equivocada. Acontece muito. De forma equivocada.
Porque a curiosidade é nata, é natural. E é sadio trabalhar com essa curiosidade de forma também construtiva. Não deixar que essa criança encontre essas informações de forma equivocada, agredindo até aquela faixa etária que ela não teria condições de entender aquilo que ela está ouvindo naquele momento. Se houvesse um projeto todo cerca disso, se os pais fossem orientados, se a família tivesse amparada e se as escolas também tivessem essa orientação. Porque muitas vezes também os professores não estão preparados para falar sobre isso. Então, é necessário mais política pública para preparar a comunidade estudantil junto com a família nesse sentido. Agora, um outro alerta que a gente quer fazer em relação à pornografia infantil. Pais e mães devem ter cuidado com o tipo de foto que postam do seu filho, da sua filhinha nas redes sociais, para que essas fotos não sejam utilizadas de maneira errônea. Com certeza. Olha, a pedofilia, ela é real e ela é grave. Os pais precisam entender que não é algo subjetivo, é real. Então, não adianta também educar a criança, orientar a criança e demandar para a criança essa proteção quando, por exemplo, a imagem dela está sendo colocada nas redes sociais de forma discriminada, desnecessariamente, deixando ela vulnerável a questões de investidas de pedófilo. Porque os pais precisam entender que precisa preservar a imagem das crianças nas redes sociais, principalmente alguns tipos de imagens, desnecessárias para que as crianças também não estejam tão vulneráveis, porque as redes sociais ela está aberta para o mundo. É exatamente isso. Por isso, estamos aqui trazendo esse alerta para as famílias. Quero agradecer a presença da psicopedagoga aqui com a gente. Muito obrigada, a vocês pelos esclarecimentos. Obrigada pela presença com a gente. Bom dia. Estou às suas ordens. Bom dia.